capítulo 3 e versículo de número 7 diz: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Em outra versão fala assim: por isso não fique admirado, porque eu te disse que todos vocês precisam nascer de novo. Olhe para o teu irmão e fala assim: a palavra de Deus diz que todos nós precisamos nascer de novo. Quando Jesus encontra com Nicodemos, que era um homem conhecedor da lei, ele fala para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. E ele fala: como eu vou nascer de novo? Como posso eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E ele falou: você é um conhecedor da palavra. Jesus falou para ele: você não consegue entender isso? E Jesus falou para ele: é necessário nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água? Se você pegar a Karina, que está grávida, não essas que já tiveram seus bebês, mas ela, o bebê dela está dentro de uma bolsa. E essa bolsa está cheia de quê? De um líquido que protege a criança. Enquanto ela estiver ali dentro, ela está protegida. Mas se ela passar do tempo de nascer, ali também não vai ser um ambiente protegido para ela. Então chega o momento dela nascer e a bolsa se rompe, e aquele líquido vaza e ela nasce. Isso prova que é o momento dela nascer. É o batismo daquela criança. Batismos são momentos que marcam nossas vidas. É o batismo de nascimento. Eu lembro quando a Daniele, a pastora, chegou no momento de dar a luz do Samuel, e a bolsa dela rompeu, e ela me chamou, e aqui saía líquido, como se fosse uma água mesmo, transparente. E nós corremos para o hospital, e ali foi identificado que era o momento dele nascer. Quando Jesus está falando para Nicodemos nascer da água, ele está dizendo, primeira coisa, o nascimento natural. É necessário nascer da água e do Espírito. O que ele está querendo dizer? Que qualquer ser humano, para ser humano, precisa fazer o quê? Nascer. Todo mundo aqui nasceu? Amém? Glória a Deus. Ninguém é filho daqui de chocadeira? Amém? Amém? Ninguém é um experimento científico. Então todo mundo nasceu da água. Agora o Senhor fala que é necessário que para que todos tenham um novo nascimento. O que é isso, um novo nascimento? É necessário também nascer do Espírito. O que isso quer dizer? É necessário que todos que um dia nasceram nasçam também do Espírito. Eu estava falando aqui na terça-feira e vou repetir algumas coisas. Existe um movimento que não é recente, é um movimento que nasceu na Grécia Antiga, que se chama relativismo. É só você estudar. O que é o relativismo? O relativismo prega que não existe uma verdade absoluta, mas que cada indivíduo, dentro da sua opinião e da sua realidade, ele tem uma verdade absoluta, e que essa verdade o rege. Então, por exemplo, existem pessoas que elas têm uma opinião e defendem aquilo como sendo uma verdade. Existem outras que têm outra opinião e defendem como isso sendo uma verdade. E desse movimento nasceu a democracia. O que é isso? A democracia nada mais é do que dar ao homem essa liberdade, dar ao ser humano a liberdade de livre escolha. Só que esse movimento relativista, ele não pode governar dentro da igreja do Senhor Jesus, e nem na palavra, porque Jesus ele vem e ele separa. Ele fala que existe o joio e existe o trigo. Jesus fala que existe o bem e existe o mal. Jesus vem e fala que existe as trevas e existe a luz. Então Jesus ele vem diferente daquele Jesus que é desenhado nos filmes, diferente daquele Jesus que é desenhado, né, na mentalidade das pessoas. Um Jesus assim, todo de branco, né? Como se fosse mais um Jesus assim dos dias. Como é que chama aquele movimento que surgiu na década de 60 na América? Os caras que fumavam maconha lá, os caras tudo. É os hippies. Um Jesus mais hippie do que um Jesus bíblico. Um Jesus dançando com as borboletas, né? Esse Jesus, ele não existe na Bíblia. Jesus, ele veio fazer a separação. A Bíblia fala que ele tem a sua pá na mão e ele a limpará
a eira do Senhor. Aquele que frutifica, ele vai limpar para dar mais fruto. Aquele que não dá frutos, ele joga no fogo. Como é que um Jesus que dança com borboletas, um Jesus hippie, pode dizer que aquele que não dá frutos do Espírito, ele vai mandar para o fogo, ele vai mandar para o inferno? Então, o relativismo, ele é um movimento maligno, que impede-nos de reconhecer que somos pecadores e que necessitamos de arrependimento. Quantos aqui já ouviram pessoas dizendo assim: eu não arrependo de nada que eu tenha feito? Quem aqui já falou isso, assim como eu? Por que nós falamos isso no passado? Porque nós acreditávamos que a nossa opinião era a correta. Então o relativismo, ele já é antigo e entrou nas culturas, e hoje ele tem entrado dentro da igreja. Então tem pessoas que ouvem a palavra e elas acham que aquilo é uma opinião do pastor, e elas têm o direito de poder ter a opinião delas em relação àquilo que está se ouvindo da palavra. E por conta de termos pastores que dão mau testemunho hoje, se complicou mais a situação ainda, porque agora as pessoas entendem que por conta desses poucos que dão mau testemunho, que não existem mais pessoas que pregam a palavra de Deus verdadeira. Mas existia já nos dias de Israel que a cultura que o sacerdote, ele pegava a lei, a palavra, ele falava, e era tocado um sinal, uma trombeta, para que todos ficassem alertas e ouvissem. E quando ele começava a ler, ele falava: assim diz o Senhor. Até Jesus voltar, ainda assim, ele vai usar homens para dizerem: assim diz o Senhor. Eu encontro várias pessoas que dizem: não acredito mais em igreja, não acredito mais em pregação. Hoje eu estou aqui, sou um pastor, porque eu fui fruto de uma pregação, fui alcançado por alguém. Talvez você não converteu aqui nesse ministério, mas um dia alguém pregou para você. Sim ou não? Quem aqui hoje conhece a Cristo porque um dia alguém falou qualquer coisa que fosse de Deus para você? Levanta a sua mão. Então alguém foi um instrumento de Deus para você. Então a primeira coisa que nós temos que quebrar nesse movimento relativista, que talvez está em nós e nós precisamos analisar, é isso: de que não existe várias opiniões, mas que existe uma verdade absoluta. Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acredito que tudo que está escrito aqui nesse livro, tudo foi permissão de Deus, e que tudo que está escrito aqui é a própria lei e a palavra de Deus, que a Bíblia é infalível. A primeira coisa para você servir a Deus, você precisa acreditar que a Bíblia é infalível, porque tudo quanto nós nos movemos e fazemos tem que estar baseado aqui. E como que você tem convicção disso, Diego? Porque a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia: ai de quem tirar uma vírgula desse livro, ai de quem deixar de falar, alterar um tio. Então Deus não, ele tem o controle de tudo, e ele não permitiria, quando houve o conselho de Nicéia, os outros conselhos, que fosse arrancado qualquer verdade daqui. Assim como a igreja primitiva se perdeu colocando ídolos, e você pode abrir aqui e falar assim: não adorarás a outros deuses. Como é que eles não tiraram isso? Se havia um interesse deles de introduzir ídolos, porque Deus é perfeito na sua palavra, Ele não deixaria ninguém ser confundido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Da mesma forma que os pastores hoje pregam prosperidade, dinheiro, a palavra também condena. E nós podemos pegar a palavra e falar: não, isso que você está falando não está na palavra. E eles não puderam arrancar isso da palavra. Então eu confio que a palavra é verdadeira e é fiel, porque ninguém pôde adulterá-la. Até aqueles que usam a palavra de forma manipulada para ter o interesse deles, pessoal. Quem está entendendo? Então a palavra de Deus fala em João 3,7. Isso foi uma introdução que eu fiz, que todos, sem exceção, necessitam nascer de novo. Então isso é uma verdade. Eu preciso, você precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Eu acabei de explicar: nascer no Espírito. Como que eu nasço no Espírito? Através da palavra. Então eu ouço a palavra e aprendo a palavra, e eu reconheço que eu sou um pecador, e que eu necessito de arrependimento, e que então eu preciso alinhar a minha vida com a palavra de Deus.
Então, eu, embora sendo pecador, se eu obedeço a palavra de Deus, eu tenho a autoridade de Deus para, na sua palavra, chegar e dizer: meu irmão, com muito amor, você está em pecado. Meu irmão, você precisa acertar a sua vida e arrepender. Isso é bíblico. Amém? Então, o relativismo entrou dentro da igreja. Uma das provas do relativismo dentro da igreja, quando alguém vai corrigir alguém, a desculpa daquela pessoa é o quê? Você não pode me corrigir, porque você é mais santo do que eu, você é melhor do que eu, todo mundo é pecador. Quem já viu isso? Então, se ninguém pode ensinar ninguém, você então também não pode corrigir seu filho. Você tem que colocar ele no mesmo patamar que você, e você tem que deixar ele livre para decidir o que é melhor para ele. Mas a Bíblia fala o quê? Que aqueles que estão nascendo de novo, eles são como bebês espirituais, que nós que somos mais maduros espiritualmente, embora somos pecadores como vocês, não somos melhores. Nós temos que dar o que? O leite. Nós temos que cuidar de vocês, não para nós, mas para Deus. E depois, quando você amadurecer espiritualmente, dá um alimento mais sólido. Então eu estou falando isso antes da mensagem, para desarticular na sua mente qualquer semente maligna que o diabo colocou. Quem está entendendo? Para que você seja um filho obediente de Deus na sua mensagem. Em João 3,7 o Senhor fala: não se admire quando eu digo que todos necessitam nascer de novo, porque todos necessitam nascer de novo. Como é o novo nascimento? No Espírito, na palavra. Então, quando uma pessoa diz assim, veja só, há uma opinião sendo dita no mundo, e há uma verdade, que é a palavra. Uma opinião que é dita no mundo: todos são filhos de Deus. É uma opinião dita no mundo, que as pessoas dizem. Pastor, nós temos que respeitar a opinião das pessoas. Sim, mas nós temos que entender que mesmo respeitando a opinião dos outros, existe uma verdade absoluta, e nós não podemos deixar de acreditar nela. Então tem pessoas que elas sabem que elas não têm disposição em ter um relacionamento com Deus, elas não têm disposição em abrir mão de coisas da sua vida para estar num culto, numa igreja, ouvindo a palavra. Ela não tem disposição de comprar uma Bíblia e ler uma Bíblia, mas ela lê vários livros. Então as pessoas dizem assim: todos somos filhos de Deus. E não é uma verdade bíblica. Porque quando eu nasci da água, como todo mundo aqui, nós somos o quê? Criaturas. Mas quando nós reconhecemos que necessitamos de nascer de novo do Espírito, aí então nós nos tornamos o quê? Filhos. Por quê? Deus é Espírito, e importa que nós adoremos a Deus em Espírito e em verdade. E eu só posso me tornar filho de Deus, que é Espírito, se eu também nascer do Espírito. O que prova que eu sou filho do meu pai e da minha mãe? Porque as pessoas viram nas fotos. Quem acompanhou no passado, quem foi amigo do meu pai, viu que minha mãe barriguda, viu as fotos, viu depois que eu nasci. Logo depois que eu nasci, colocaram uma pulseirinha em mim, falaram: ele é filho dela, porque ele nasceu dela. O que faz você ser filho de Deus? Você nascer de Deus. E isso não é automático quando você nasce da sua natureza carnal, natural. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que Jesus fala: é necessário nascer de novo. Por quê? Só há uma ativação de filho de Deus quando há uma consciência como sendo filho de Deus. Só há essa paternidade legítima de Deus em nós quando nós temos a consciência como a de Deus, do que é o pecado, de que devemos nos arrepender. Então, quando a palavra entra em nós e nós começamos a ser orientados no Espírito, então nós nos tornamos filhos de Deus, legítimos. Quantos estão entendendo isso? Isso é bíblico. Isso é bíblico. Você está querendo dizer então que só o evangélico é filho de Deus? Não, porque a religião não salva. Você está querendo dizer então que quem é de outra religião não pode ser filho de Deus? Não estou dizendo isso, porque a religião não salva. Eu estou dizendo que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E qualquer um que ouvir o evangelho do reino de Deus, o evangelho que Jesus pregou, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, e aceitar este evangelho e se arrepender dos seus pecados, ela se torna um filho legítimo de Deus.
Quantos estão entendendo? É isso que eu estou falando. Então a primeira verdade que nós temos que entender: é necessário que todos nasçam de novo. Então isso é uma verdade inquestionável. Segunda coisa, João capítulo 3, no versículo 16, um versículo que todo mundo conhece de cor. João 3,16 diz assim: quantos estão me acompanhando? Não preocupe em perder talvez alguns detalhes, porque está gravando e depois os irmãos podem ouvir. Está gravando, né? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Um fato inquestionável: Deus amou o mundo. O amor de Deus é diferente do amor do homem. O nosso amor é um amor tão grande a ponto de nós quebrarmos as nossas regras para beneficiarmos alguém que nós amamos. Sim ou não? O nosso amor é um amor, nosso amor natural do ser humano, é um amor tão grande, capaz de abrirmos mãos dos nossos princípios, a qual nós já havíamos estabelecido, para favorecer alguém que amamos. Sim ou não? O nosso amor é um amor tão grande, capaz de omitir uma verdade, omitir um erro, para que nós possamos proteger quem nós amamos. Sim ou não? Quem aqui já omitiu um erro de uma pessoa que ama para guardar aquela pessoa? Mas Deus nos ama, mas Ele não nos ama dessa forma. Aí está a diferença. Então nós começamos a achar que quando fala que Deus amou o mundo, que esse amor é dentro do amor que nós conhecemos. Por isso que eu volto a dizer: para ser filho de Deus precisa ter a mentalidade de Deus. E para ter a mentalidade de Deus tem que nascer do Espírito, porque a natureza do Espírito é diferente da natureza humana. A mentalidade espiritual é diferente da mentalidade natural. Você entende que amor é poupar alguém que você ama, é encobrir o erro dela, para que ela não seja vítima da consequência do erro dela. Sim ou não? Que ela não pague pelo erro dela. E o amor de Deus, ele é diferente. O amor de Deus, Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele é capaz de perdoar qualquer erro, pecado seu. Porém, Ele não priva você da consequência do seu erro. Exemplo: você pega uma pessoa que fumou a vida inteira e ela está em pecado, porque a Bíblia fala: o seu corpo é templo do Espírito Santo. Quem destruir o templo do Espírito Santo? O que significa destruir o templo do Espírito Santo? Quem prostituir, quem fizer imoralidade, quem consumir alimento de forma errada, quem consumir ter práticas de vícios, você está cometendo um pecado. Aí você pega uma pessoa que fumou a vida toda, aí ela pega e se arrepende. Ela lê a palavra, passa 1 ano, 2 anos, ela descobre que está com câncer no pulmão. Não foi Deus que colocou aquele câncer nela. Isso foi uma consequência de uma vida de 40 anos de cigarro. Deus perdoou ela pelos anos que ela fumou, pelos anos que ela degradou o corpo dela? Sim ou não? O espírito dela vai ser salvo quando ela morrer? Sim ou não? Só que Deus a ama tanto que não a privou, não fez nenhum movimento talvez milagroso. Em alguns casos Ele faz, com algum propósito, privando a pessoa daquela enfermidade. Quantos entenderam? Nós temos que começar a entender como é o amor de Deus. Ele é diferente do nosso. Deus amou o mundo de tal maneira. O que Ele fez quando Ele amou o mundo? Ele chegou para o mundo e falou: vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele dia que Adão pecou lá, vamos rasgar, vamos passar isso aí batido. Eu amo vocês. O que Ele fez? Deus amou o mundo de uma maneira tão grande. E como que eu sei que alguém me ama de uma maneira tão grande? Quando aquele amor se transforma numa atitude. Se eu virar sempre que vejo o Rodrigo, e várias vezes já falei isso para ele: Rodrigo, eu te amo tanto, você é um grande amigo. Mas se no momento que ele precisar de mim eu não demonstrar aquilo que eu falei, aquilo tudo ficou no chão, é mentira. Então Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que para provar esse amor, sabe o que Ele fez? Ele deu o filho dele para morrer.
O quê? Olha como é que nós entendemos João 3,16 errado. Quantas pessoas já ouviram falar assim: não, pastor, Deus ele ama o pecador, ele vai me entender porque eu estou pecando, porque Deus amou o mundo e deu o Filho dele. Nós não estamos entendendo o amor de Deus da maneira que é o amor de Deus, nós estamos querendo entender da nossa maneira, que Deus está a ponto de nos omitir e passar batido qualquer pecado nosso, porque Ele nos ama tanto que deu até o Filho dele. Então também Ele vai omitir, Ele vai passar batido alguma coisinha que a gente falhar ali. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está vendo de forma clara o que eu estou falando? Porque nós queremos entender o amor de Deus à nossa maneira e não entender. Quando a Bíblia fala assim em Isaías: porque os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos, a primeira coisa que o povo que está na igreja pensa é o quê? Eu ia comprar um Palio, isso quer dizer que Deus vai me dar Palio nada, Deus vai me dar uma Mercedes. Os pensamentos dele é maior do que o meu. Eu estou sendo muito pensando pequeno demais. Quem aqui já ouviu esse versículo? E quem aqui já associou esse versículo a alguma bênção que Deus vai te dar maior do que você imaginar? Está vendo como é que nós somos egoístas? Você está vendo como é que a gente quer entender Deus da nossa maneira e não procurar entender como Deus realmente é? Quando eu amo uma pessoa, eu não falo para a partir de agora você pinta o cabelo dessa cor porque eu gosto, a partir de agora você vai fazer assim porque eu gosto. Não, a partir daquele momento, quando eu amo uma pessoa, se inicia uma grande jornada em eu abrir mão de quem eu sou para descobrir quem ela é. E só assim é o verdadeiro motivo do amor. Para me descobrir nela, em quem ela é. Então se você ama a Deus verdadeiramente, você vai falar: hoje é um novo dia para ter uma oportunidade de saber quem Deus é, como Deus pensa, o que Deus acha em relação disso. É por isso que nós temos preguiça de ler Bíblia, porque nós não temos interesse de saber o que Deus pensa. E então fala em Isaías: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, mas os meus pensamentos são mais elevados do que os seus. Então ele quer dizer o quê? Que não é que ele quer te dar um carro melhor do que o que você tem. Ele tem poder de fazer isso, ele tem poder de te abençoar, e que ele te abençoe em nome de Jesus. Não tenho nada contra isso. Mas ele está falando de uma bênção muito maior do que lata, do que papel, do que tijolo. Ele está falando que eu estou querendo me revelar a você. Eu tenho a Torá lá em casa, e hoje eu peguei ela para ler. E fala no texto, não precisa abrir, de Êxodo, no capítulo 33, Moisés fala: Moisés já tinha morado no palácio do Egito. Tinha ouro, tinha tudo, tinha mulher que ele quisesse, tinha qualquer coisa que ele quisesse. Moisés, aonde ele ia, ele era um homem próspero. Depois ele se tornou um grande pastor de ovelhas, ficou rico. E Deus chama ele para abrir mão de tudo, para ir lá enfrentar o Egito. Ele viu o mar abrir, ele viu as 10 pragas, ele viu a morte entrar na casa do povo egípcio e matar os primogênitos. Ele viu a glória, o poder de Deus. Só que depois de tudo isso que ele viu, o mar abrindo, ele passando com aquela multidão, sabe o que ele virou depois de tudo isso e falou? Mostra-me a tua glória. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu quero te conhecer mais. E então Deus vira para ele e fala: olha, eu não vou no meio desse povo, porque esse povo está pisando na bola demais, está pecando muito. Eles não têm importância, eles não têm desejo de me conhecer. Então eu vou enviar um anjo. Aí Moisés falou para ele assim: se o Senhor não for conosco, eu não vou. Eu não quero o anjo, eu quero o Senhor. E aí no original, na Torá, sabe o que fala? Na nossa Bíblia fala assim: então eu irei. Eu não vou enviar o anjo, eu irei. A minha presença vai com você. Na nossa Bíblia fala isso. Depois você lê lá: Moisés, a minha presença vai com você. Mas no original, no hebraico, fala assim: Moisés, as minhas faces irão com você. Como você conhece uma pessoa? Pela sua face. Quando eu desembarquei no Quênia, quando eu desembarquei na Etiópia, eles colocam a gente na frente de uma câmera, né, Adriano? Fica parado aí, você fica. Eles tiram
uma digital do seu rosto no computador lá, super... não sei falar essa palavra, como é que fala? Certificado. É isso aí. Deus usa eu do jeito que eu sou, né? Deu vergonha, né? E aí na hora que você vai embora do país, você para ali na frente da câmera de novo, porque eles precisam saber que aquela pessoa que entrou foi exatamente a mesma pessoa que está saindo, porque alguém não pode ficar naquele país ilegalmente. E eles reconhecem, o computador reconhece pela face que foi registrada. Olha que forte isso. Até o homem criou essa tecnologia para entender isso, para ter esse controle. Deus vira e fala para Moisés: as minhas faces irão com você. O que ele quis dizer? Que Deus, ele é um Deus de várias personalidades, é um Deus de duas caras? Não, mas Deus é tão grande, tão poderoso, tão grandioso, tão Senhor, tão maravilhoso, tão forte, tão conselheiro, tão príncipe da paz, tão Deus presente, Deus de perto, Deus de longe, Deus onisciente, aleluia, Deus que não pode mentir, Deus santo, aleluia, Deus de fogo, Deus de brisa, Deus de nuvem, Deus de luz, Deus de poder, Deus que abre a rocha, Deus de água, oh Deus de caminho onde não tem caminho, que Ele precisa se manifestar de tantas faces, de tantas e tantas faces, para que nós possamos conhecer Ele em intimidade. Então Deus não é só o Deus que quer curar você, o teu corpo. Deus não é só o Deus que quer salvar você da condição econômica que você está. Deus não é o Deus que só quer restaurar o teu casamento. Deus não é o Deus que somente quer te salvar, mas Ele quer Deus Pai, Ele quer ser Deus amigo, Ele quer Deus que anda com você, Deus que mostra as faces dEle para você em todos os momentos da vida. Quem está entendendo? Ele quer mostrar as faces dEle para você. Então quando fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele revela agora uma faceta dEle. Quando eu amo, eu entrego o meu melhor. Quando Deus ama o homem, Ele entrega o melhor que Ele tem, o seu único filho. E quando você ama a Deus, você faz o quê? Você entrega o seu melhor tempo, você entrega a sua disposição, você gasta tempo na presença dEle, você ora, você põe hinos para adorar Ele, você vem com o relógio cronometrado para a igreja, esperando, começa o culto agora em 5, 4, 3, 2, 1, agora o tempo do pastor começou a contar. Você está aqui mais preocupado com aquilo que você marcou para depois do culto. Eu já liberei uma palavra e vou falar de novo. Não marque compromisso para depois do culto, porque talvez um dia nós estaremos aqui no culto e não voltaremos para os compromissos, porque Jesus irá nos buscar. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Quando eu marco um tempo para estar com a minha família e alguém fala assim: tal dia você tem compromisso? Eu tenho compromisso com a minha família no período da tarde. Então nós podemos marcar algum compromisso mais à noite? Falando, não posso marcar horário com você, porque eu não sei como que vai ser o desenrolar desse dia com a minha família. Porque o meu prazer em estar com a minha família, se dali gerar outra e outras coisas, e seja necessário que eu esteja com eles, eu não posso marcar nenhum outro compromisso. Eu não posso ficar com eles assim, não, daqui a pouco eu tenho que ir, porque eu marquei um outro compromisso. Eu não posso, no momento que eu estou de intimidade com a minha esposa, virar para ela: vamos lá, coloque a sua melhor roupa, vamos entrar no nosso quarto, porque daqui a pouco eu tenho um compromisso. Eu tenho que orar por alguém, eu vou atender alguém. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando eu estou no momento de intimidade com a minha esposa, que é algo santo, na qual o Senhor também terá com a sua santa igreja, a noiva e o noivo, eu não posso virar e falar para ela: vamos lá, nós temos que fazer isso de uma forma rápida, porque nós temos um compromisso daqui a pouco. Não. Aquilo na qual você tem disposição e prazer, você não marca nenhum compromisso para depois daqui.
Queridos, eu fico o dia todo orando, esperando esse momento de estar com vocês, para poder falar daquilo que o Pai falou durante o dia comigo. Eu tenho que sair, eu tenho que fazer meus compromissos, porque eu tenho que fazer, mas às vezes eu falo para a Dani, a minha vontade era só ficar aqui orando. Ainda mais depois que eu voltei da África, não tenho outro prazer. Talvez você ainda tenha as suas responsabilidades, você tem um trabalho fechado, você tem as suas responsabilidades, mas você pode separar um momento especial para entregar algo ao Senhor. Entregar suas lágrimas, se colocar de joelhos e orar. Porque Deus, Ele amou o mundo, Ele entregou o seu Filho para morrer, para que todo aquele que acreditar nesse amor tenha uma vida, mas não pereça. Mas veja só vai poder usufruir dessa vida aquele que acreditar, e só acredita quem dá uma resposta. A Bíblia fala, aquele que não me negar diante dos homens, eu não negarei diante do Senhor naquele dia. Então quer dizer, aquele que crê em Deus, ele precisa dar uma resposta. A vida dele precisa mudar, o calendário dele precisa mudar, a roupa dele precisa mudar, o que ele põe na boca dele precisa mudar. Porque agora você crê que o Filho de Deus veio ao mundo para morrer por minha causa, por sua causa, e você é pecador e necessita obedecer a palavra dele. Então você vai guardar um dinheiro para que você compre uma Bíblia boa, uma Bíblia que você possa estudar, e você então compra uma agenda e uma caneta para que você chegue na sua casa e possa anotar as suas dúvidas e procurar alguém mais maduro, pastor, e perguntar. Então você vai aplicar o seu tempo, o seu dinheiro nisso, porque você ama a Deus. E então você não fica somente dizendo, Deus, o Senhor não me deu isso, o Senhor não me deu aquilo. Porque todos nós somos assim. Eu estava hoje no salão cortando meu cabelo, e eu não estou assistindo televisão já faz um bom tempo. Por quê? Você acha que é errado? Não, eu não estou tendo prazer de assistir mais. Não estou condenando quem assiste, eu estou falando que eu não estou tendo vontade de assistir. E aí a televisão estava ligada lá no video show, na hora que ele estava cortando meu cabelo. Aí apareceu um cantor antigo, o nome dele é Gilead. Quem lembra? Os mais antigos vão lembrar. E aí ele falando assim, não, como é que você escreveu aquela música que foi o maior sucesso? Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, nananana. Como é que você escreveu aquilo? Ele falou, não, eu estava lá na ponte Rio-Niterói, e eu estava passando de embarcação de um lado para o outro. Naquela época a gente passava na embarcação, e eu olhei para cima e falei, Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim, eu sou um bom filho, eu sou um homem bom, e o Senhor não faz eu ter sucesso. Aí ele falou que naquela hora veio uma luz, que eu acho que é o diabo, e falou para ele, aquela nuvem que passa lá em cima sou eu, aquela folha que está voando sou eu, tudo que você está vendo é eu. Pregando a nova era, né? A universalidade. A árvore é Deus, tudo é Deus. Quer dizer, muitas pessoas, por conta de ter um desejo de buscar a Deus, mas buscando de forma errada, pode encontrar o Deus errado. Porque ele conseguiu o sucesso que ele quis, ele conseguiu tudo, mas ele não respondeu uma coisa na pergunta, na entrevista: se ele fez as pazes com Deus. Porque veja só, a maneira que ele falou com Deus: eu sou um bom filho, eu sou um bom homem, e o Senhor não me dá nada. A maioria de nós temos um entendimento errado em relação a Deus. Nós achamos que Deus não nos deu nada. E quando Ele precisou de alguma coisa, Ele deu o melhor que Ele tinha, que é o Filho dele, para que eu e você não possamos ir para o inferno. E a Bíblia diz lá no livro de Isaías que Deus agradou moer Jesus. Tem muitas coisas erradas e que as pessoas entendem errado em relação a Jesus. Eu estava falando na casa do irmão ontem. Quem já assistiu Paixão de Cristo? Muitas coisas ali refletem a verdade, como os açoites, como ele foi machucado. Mas tem uma parte que ele está na cruz. Aí passa aquela mulher careca com um demônio no colo. Quem já viu? E aquele demônio fica olhando para Jesus. Jesus, eu quero que você pegue na Bíblia e mostre para mim aonde que está escrito isso na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus estava no Getsêmani.
E ele falou assim: a minha alma está profundamente triste. Pai, se possível, passa de mim este cálice. A alma dele estava triste por causa dos demônios que estavam ali perturbando ele. A alma dele estava profundamente triste por conta do cálice que ele iria beber. Por que eu estou explicando isso para você? Porque essas mentiras cinematográficas e essas mentiras de teatros dentro de igreja e essas mentiras pregadas por alguns pastores distorcem a maior verdade bíblica que nós precisamos saber. Aí você vê aquele teatro, Jesus lá na cruz, assim, ó. É até um teatro bonito, as pessoas, Jesus lá a pessoa simbolizando Jesus. Quem já viu esse teatro? E os demônios assim em volta. E Jesus, mentira aquilo lá. É uma mentira. Ali havia um ar de suspense, ao ponto de Jesus derramar gotas como de sangue. Mas a dor de Jesus não era por conta de demônios que ficavam ao redor dele, o oprimindo. Mas a dor de Jesus era duas. Primeira, por conta do cálice que ele iria beber. Segunda, por conta que ele ficaria distante do Pai. Tanto é que no deserto, quando ele foi enfrentado pelo diabo, eu preguei isso aqui esses dias, no final ele faz o quê? Sai, Satanás. Ele foi respondendo a palavra, e quando ele falou, sai, não me moleste mais, Satanás saiu. No deserto ali ele venceu e acabou. Nós temos que entender a Bíblia e parar de ver a Bíblia por novela. Essa novela é muito boa que está passando, não estou assistindo, mas ela é muito boa. Pelo dinheiro que devem ter gasto, deve ser muito boa. Mas vocês têm que entender que é uma dramaturgia. Nem tudo que está mostrando lá está na Bíblia. É uma dramaturgia. Então você não pode substituir a novela. Não estou falando que é errado assistir. Eu estou falando que você não pode substituir essa novela pela Bíblia. Senão você vai falar, não, pastor, aí Moisés lá fez tal coisa um dia lá. Eu vi, como que você viu? Não está na Bíblia? Não, eu vi na novela lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? As pessoas não leem a Bíblia, elas têm uma barreira. Então elas veem o filme, elas veem o teatro, elas veem a novela. Então eu vou te contar o que aconteceu. Quando Jesus estava na cruz, a Bíblia fala que todo o pecado do mundo inteiro, do passado, do presente e do futuro, foi colocado nele. Repita comigo: o pecado de todo mundo, do mundo inteiro, foi colocado sobre os ombros dele. Jesus, ele nunca desejou pecar. Ele nunca desejou ser um pecador, mas ele se fez pecado, a Bíblia diz, por causa de mim e de você. E a Bíblia fala algo interessante, no Salmo 7, versículo 11. Veja só o que Deus pensa de um pecador. Veja só o que Deus pensa de uma pessoa que vive no pecado. Vamos ver. Quem falou isso foi Davi, um homem que veio antes de Jesus. Salmo 7, verso 11. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Outra versão fala diferente. Outra versão fala assim: Deus é um juiz justo e todos os dias ele condena os maus. Qual versão que está assim? Tem alguém que está com uma versão parecida da minha? Que Deus condena aquele que pratica o mal? Alguém pode conferir para mim, por favor? Salmo 7, verso 11. Tem alguma versão diferente daquela que alguém possa ler? Justo juiz, Deus que se sente indignação todos os dias. No céu, também igual. Veja só, eu fui uma vez num retiro e tinha uma frase escrita assim: Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. É uma frase antibíblica. Deus, Ele odeia o pecado e odeia aquele que vive no pecado. A Bíblia está falando que Deus é juiz e que Ele condena aquele que transgride as suas leis. Se Jesus então recebeu o pecado do mundo inteiro, quando Deus olhou para Ele, como que Deus sentiu ao olhar Jesus? Responda para mim biblicamente. O que Deus sentiu? Desprezo ou amor? Fala bem alto. Não é
Veja só, é difícil sair dos nossos lados, porque a religião falou um evangelho para nós que não é o verdadeiro. O que Deus sentiu bem alto quando ele olhou para Jesus cheio de pecado? Qual era o desejo de Deus ali como juiz? Fazer o que com Jesus? Fazer o que? O que a ira de Deus faz com o mal? Ela mata. O que a ira de Deus fez quando Deus se irou com o homem nos dias de Noé? Ele destruiu o mundo inteiro. Mas pastor, Deus ele fica irado? Fica, mas a ira de Deus é diferente da sua. Não é quando alguém, você está preocupado em chegar logo no lugar, e alguém fecha o seu carro, e você simplesmente põe o dedo do meio, e xinga aquela pessoa, porque você sente que você foi injustiçado. Não. Por quê? Você está achando ruim que alguém te fechou, porque você está querendo defender o seu interesse. Mas existem vários interesses em jogo. Então você, a sua opinião de interesse, de brigar por aquele direito, não é justificável. Quem entendeu? Porque assim como você queria chegar logo no lugar, você não sabia se aquela pessoa que te fechou também precisava chegar logo no lugar, e por isso ela te fechou. Quem entendeu? Eu estou fazendo um estudo com vocês aqui. Eu quero que vocês pensem. Mas Deus ele pode irar. Por quê? Porque ele é justo. Quem criou o mundo? Quem criou as leis do mundo? Quem criou os princípios do mundo? Deixa eu te perguntar. Existem 3 governos no nosso mundo atual e no nosso país, que é o que? Legislativo. O que é o legislativo? Criam as leis. O judiciário, que faz o que? Coloca a lei em prática. E o executivo, que faz o que? Executa a decisão da lei. Deixa eu te perguntar, você é inteligente, pensa comigo, vamos pensar, queima neurônio. Aquele que cria a lei, ele pode executar hoje, aqui na terra, executar a lei que ele criou e julgar a lei que ele criou, a mesma pessoa? Por que não? Por que não? Porque senão aquele que criou a lei, ele pode criar uma lei somente para o seu próprio benefício. Então um cria a lei, o outro julga para ver se a lei é justa, e o outro o quê? Manda executar. Por isso que você tem que ser 3 órgãos interligados, mas com poderes e autoridade, o que? Independentes. Não é isso? Por quê? Para que os 3 poderes sejam imparciais. Quem está entendendo? Mas Deus, ele é o que? Legislador. Ele criou as leis. Ele é o que? Juiz, porque ele julga as pessoas pela lei que ele criou. E ele é executor, porque ele manda executar o cumprimento da lei que ele criou naquilo que ele julgou. O próprio Deus, ele é o que? Os 3 em 1, ele é o que? Legislativo, judiciário e executivo. E por que ele pode ser? Porque ele não tem interesse pessoal, ele é Deus. Ele é santo, ele é justo. Ele não vai tomar uma decisão para agradá-lo. Se uma pessoa que ele ama muito não obedece a sua palavra, ele julga e executa o cumprimento do juízo da morte sobre aquela pessoa, independente do amor que ele tem por ela. Aquelas pessoas que morreram nos dias de Noé, você acha que Deus queria que elas morressem? Como é que você tem convicção disso? Porque ele colocou Noé lá, trabalhar por dezenas de anos e falando: gente, arrepende, gente, abandona o seu pecado. O amor de Deus foi demonstrado durante quantos anos Noé construiu a arca? 120 anos Noé construindo a arca, falando: gente, arrepende. Multiplica 120 por 365, sem contar ano bissexto. Quantos dias dão? Multiplica para mim, por favor. 120 vezes 365. Quantos dias nós teremos? Não estou contando nenhum ano bissexto. Durante 43.800 dias, todo dia havia um homem chamado Noé que falava assim: gente, alguém chegava e falava: ô Noé, tudo bom?
observando que você está trabalhando. E tudo bem, o que você está fazendo? Estou fazendo uma arca. Por quê? Porque Deus vai destruir o mundo com água. Por quê? Porque o homem se tornou mal, mas tão mal ao ponto de Deus irar. E Deus tem que executar agora a justiça. Porque o homem quebrou as suas leis. Mas há uma chance. Arrepende, entra com a sua família. Mas que dia que vai acontecer isso? Eu não sei o dia nem a hora. Porque se você souber o dia e a hora, você não vai se arrepender. Você vai querer se safar. Ah, isso é mentira. Foi embora. 43.800 dias. É muito dia, irmão. É como se tivesse um culto todo dia ele falar: arrependa-se, arrependa. Quantos dias durou o dilúvio? 1 ano. Escuta aqui, olha para mim. 43.800 dias, Deus liberando uma palavra de misericórdia, porque arrependimento é a oportunidade de se salvar, é um bote salva-vidas. E 365 dias de horror, de juízo, de gente gritando, morrendo e água afogando os outros. O povo dá mais valor para quê? Como Deus é mau. Como que em 365 dias ele foi capaz de matar todo aquele povo. Deus executou a sua ira em quantos dias? 300. E ele executou a sua misericórdia em quantos dias? E o povo quis a misericórdia? Quis pagar para ver. Agora divide 43.800 por 365, vai dar? Quantos por 1? 120. A proporção da misericórdia de Deus foi muito maior do que o juízo dele, sim ou não? Então é justo dizer que Deus é mau? Não. E nos mesmos dias de hoje, o próprio Deus está falando o quê? Que o homem tem pecado, que os dias são maus, e que um dia Jesus vem buscar a sua igreja. E aqueles que ficaram vão ter que enfrentar o juízo de Deus na terra. E nós temos ouvido. E nós vamos poder falar aqueles que ficarem que Deus foi mau? Ele enviou o filho dele para morrer. E quando o filho dele estava na cruz, o filho dele sofreu. Não porque tinha demônios ao redor dele, mas sabe por quê? Porque o pai não estava mais com ele. O sofrimento dele é: Pai, por que me desamparastes? Porque em todo o tempo o pai estava com ele. Desde antes da fundação do mundo eles estavam juntos. Você entende o que é isso? Jesus estava com Deus desde antes do mundo ser criado. E agora ele está numa cruz, nu, com seu corpo rasgado, sangrando, e ele não pode ver o Pai. O maior sofrimento dele não foi as pessoas criticarem ele, não foi os demônios. O maior sofrimento dele era não ter o Pai. E sabe qual que é o nosso maior sofrimento? Não é o sofrimento de nós continuarmos pecando e o pecado nos afastar do Pai. O nosso maior sofrimento é porque, embora estamos pecando e não queremos nos arrepender, reclamamos porque o Pai não dá aquilo que nós queremos. E aí eu vou fazer uma pergunta que é a mais difícil de responder, de sair assim, ó. Mas para você ser liberto hoje, você vai ter que falar. Quem foi que matou Jesus? Jesus morreu, vamos mudar a pergunta. Jesus morreu para pagar o nosso pecado. Ele pagou para quem? Quem consentiu na morte dele? Deus. Quem foi que pegou e terminou com a vida dele? Deus. Isaías diz o quê? Ele agradou moê-lo. Quem que moeu Jesus? Quando nós fazemos a ceia, nós fazemos o quê? Este é o corpo de Cristo que foi o quê? Rasgado por favor de vocês. Quem que rasgou o corpo de Cristo? O Pai.
Ele não morreu para pagar para o diabo, ele morreu para pagar para Deus. Por isso que ele falou: livra-me desse cálice. Todas as vezes que você lê na Bíblia cálice, está falando da ira. Pega em Apocalipse, pega no Velho Testamento, e Deus derramou do seu cálice sobre a terra. Juízo, ira de Deus. O cálice que ele está falando é o que? Eu vou me tornar pecado, então a ira de Deus vai vir sobre mim implacável. Quando o anjo pegou a mão de Abraão e não deixou Abraão sacrificar Isaac, foi uma tipologia para o povo de Israel entender que um dia o próprio Pai, o próprio Deus iria cravar no coração do seu filho, para que eu e você fôssemos perdoados. O Deus que cria a lei é jurisdidor da lei e executor da lei. Então ele fez a lei se cumprir e ele executou o filho. Bíblia não é filme de Mel Gibson, é Bíblia. Quem está entendendo? Será que você não consegue ouvir isso e chorar? Será que você não consegue ouvir isso dentro do seu coração, falar: meu Deus, e eu continuo pecando? Pastor, você tem como provar isso na Bíblia? Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Como eu posso ouvir uma verdade dessa e continuar no pecado? Como eu posso ouvir isso e viver para mim mesmo? Eu não posso fazer isso. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Quem que moeu Jesus? Quem é o Senhor? O que você entende por moer? O que você entende? Está claro para você ali? Fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, perdão dos pecados, verá a sua posteridade. O que é posteridade? O que vem o que? Posteriormente. O que está falando aqui? Quando Deus moeu, enfermou, acabou com o corpo natural de Cristo, para que a alma dele, o desejo dele de agradar o Pai, de se entregar por nós, fosse aceito como expiação. Naquela época o povo judeu fazia o pecado de expiação. O que é isso? Eles compravam o animal, levavam para o sacerdote, e ele fazia a expiação. Ele matava o animal, não podia levar o animal morto. Deus foi o sumo sacerdote ali. O sumo sacerdote matava o animal, pegava o sangue dele, derrubava, para que houvesse remissão de pecado. Eu já ensinei isso na igreja, que pecado só pode ser perdoado com derramamento de sangue. Então Deus aqui pegou o próprio filho dele e fez a expiação. Como Deus, agora somos um sacerdote, não num santuário feito por homens, mas num santuário incorruptível, para que a oferta fosse aceita. E o meu pecado, o seu pecado foi expiado e perdoado. E agora, como que Jesus vai ficar feliz com isso? Porque ele viu, ele verá a sua posteridade. Ele viu que depois disso, eu e você entregaríamos a nossa vida para viver para ele, arrependidos de nossos pecados, viver uma vida santa, separada do pecado, não sendo amigo do mundo para se tornar inimigo de Deus, mas sendo inimigo do mundo para se tornar amigo de Deus. E ele prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O que é isso? Prolongará os seus dias. Jesus ressuscitou. A morte terminou com ele, mas Deus veio e prolongou os dias dele. Você consegue entender? Está claro? Quantas vezes você já leu isso e não entendia isso dessa forma? Sabe por quê? Vou ensinar uma coisa para você nunca mais esquecer. Você pode ler a Bíblia várias vezes no mesmo texto e não entender. Você pode ir em várias igrejas e ouvir pregadores de altíssimo nível pregar e você não entender. Sabe por quê? Porque aonde não tem o Espírito Santo, você não vai entender a palavra. Sabe por que você está entendendo a palavra aqui? Sabe porque tem gente que me liga e fala: pastor, tudo que você fala eu entendo. Sabe por quê? Não é eu. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, e o Espírito Santo de Deus habita em você, e o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Oh, e ele é verdade. Ele sabe que eu não posso mentir. E o Espírito da verdade que o mundo não pode ver. A Bíblia diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode ver.
A Bíblia fala que Jesus pregava por parábolas. Por quê? Para que ouvindo não ouvissem, para que vendo não vissem. Mas aqueles que tinham o Espírito de Deus ouviam e viam. Aleluia. Irmãos, eu prego, parece que eu vou explodir, parece que eu vou subir. Eu tenho sentido nesse dia, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Por isso que eu parei o louvor hoje aqui, para gastar tempo falando disso para você, com muito carinho. Então está claro que quem fez aquela oferta de expiação por mim e por você foi Deus. E isso é a maior verdade do Evangelho, que foi escondida durante tantos anos por muitos pregadores. Porque esse Evangelho é um Evangelho de choro e de incômodo. Não é um Evangelho de festa. Não é um Evangelho de banquete. Não é um Evangelho bonito, porque a cruz cheira carne e sangue. E o convite dele para mim e para você é exatamente ir para a cruz. E ele fala no Evangelho de Lucas. Quantos estão comigo aí? Por favor. Quantos estão entendendo? Quantos estão agitados no seu espírito? Quantos estão comendo a palavra está entrando dentro de você, está produzindo em você algo diferente? Oh, aleluia. Lucas capítulo 14, no versículo 25 diz em diante: grandes multidões o acompanhavam. Jesus não estava preocupado se muitas pessoas estavam seguindo ele, se muitas pessoas estavam, oh, você é maravilhoso. Não, porque isso não iria salvá-las. A preocupação dele é que elas compreendessem verdadeiramente o sentido do Evangelho, o sentido do que ele estava fazendo. Então ele vira para a multidão e fala isso para a multidão. Você imagina quando a igreja aqui toda cheia, esperando que eu venha e fale coisas boas, e eu vire e diga assim: se alguém vem a mim e não aborrecer o seu pai, e a sua mãe, e a sua mulher, e a seus filhos, e aos seus irmãos, e as suas irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não pregou assim: vamos montar essa igreja, vamos ampliar, vamos colocar luzes, e nós vamos fazer aqui para os jovens vir para a igreja uma balada, e nós vamos chamar o DJ não sei o que, o que canta agora música gospel, e nós vamos fazer isso, e nós vamos dar jantares, e nós vamos fazer isso, vamos fazer seminários para os casais, vamos fazer ar-condicionado, berçário, porque essa igreja vai crescer. Não, ele vira e fala: olha, vocês estão me seguindo? Pois bem, se você não aborrecer o teu pai, a tua mãe, teu irmão, tua irmã, se você não aborrecer seus filhos, se você não aborrecer a sua própria vida, você não vai ser capaz de me seguir. E ele fala: e qualquer um que não tomar a sua cruz e vier me seguir, não pode ser meu discípulo. Quando ele está falando de aborrecer as pessoas, sabe o que ele está querendo dizer? Você terá que tomar uma decisão firme. Você pega uma pessoa que joga videogame a noite toda, e você não fala para ela: você é bitolado, esse videogame está fazendo uma lavagem cerebral em você. Você fala? E o jogo está fazendo uma lavagem cerebral nela, é comprovado. Você pega uma pessoa que come de maneira incompulsiva, e você não fala para ela: os comerciais da televisão lavaram a sua mente, estão fazendo com que você destrua a sua saúde e coma doce sem parar. Você fala isso? Não. Você não chega numa pessoa que assiste uma novela, 2 novelas, 3 novelas, 4 novelas, 5 novelas no mesmo dia, e fala: a Rede Globo está abrindo a sua mente e jogando cocô lá dentro, está fazendo uma lavagem na sua cabeça. Você não fala. Mas você pega uma pessoa que quer ser inimiga do mundo, que não quer ver pornografia, que não quer ver vídeo de pornografia, que não quer gastar o tempo dela vendo essas coisas, e ela entra no quarto para fazer uma oração, para desejar o bem das pessoas, para ler a Bíblia, e você fala o quê? Você é bitolado, você é radical. O padre fez lavagem cerebral na sua cabeça, o pastor fez lavagem cerebral. Não é assim também ficar falando de Deus toda hora, não tem necessidade disso. Sim ou não? Há uma pressão do mundo para que a gente não seja amigo de Deus.
Há uma pressão do mundo para que nós sejamos amigos do mundo. E a Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu tenho celular, mas ele não me domina. Eu tenho televisão, mas eu não sirvo a ela. É ela que me serve. Eu tenho internet, mas ela é minha serva, não eu servo dela. Não é ela meu senhor, mas eu senhor dela. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Nem tudo é lícito, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Você entende isso? E Jesus está falando o quê? Quando você decidir ser meu discípulo, primeiro você vai ter que ir para a cruz. E cruz lembra de quê, queridos? Sangue, dor. Então você fala que é discípulo de Jesus e você não consegue jejuar, sabe por quê? Não é porque você tem fome e está passando mal, mas o teu corpo está tendo necessidade de prazer. Porque você não come somente para agora cuidar do seu corpo, mas você come porque a comida te dá prazer. Ela te dá satisfação. Então muitos não conseguiram ir até o fim desse jejum, porque tinham que voltar de novo para a sua satisfação. Porque eu tive uma saúde debilitada a minha vida toda. Minha esposa fez biópsia ano passado. Teve cirurgias, até hoje eu encosto nela, ela, tá cicatrizando por dentro ainda. Mas eu e ela conseguimos ficar 3 dias a pão e água. Então não é fisiológico. Presta atenção que isso aí é maligno. É para te enganar, para falar que você não é capaz de jejuar. Não é fisiológico. Não tem nada a ver com o teu corpo. Não, pastor, mas que tem gente que a taxa de açúcar. Conversa. Que o meu Deus que fez o seu corpo, Ele é capaz de produzir em você, no seu corpo, aquilo que você não consumiu de açúcar, para que você não morra no jejum. Que o desejo dele não é que você morra, mas que você retire o prazer da comida do seu corpo, para que a tua carne não sinta prazer nessas coisas, mas sinta prazer no Espírito. O problema não é que nós não conseguimos fazer jejum, porque nós vamos passar mal. Você sentiu dor de cabeça, pastor? Senti. Você sentiu mal-estar? Senti. O que você fazia? Ia orar. O que acontecia? Passava. Acredite se você quiser. Então você é mais santo que todo mundo. É porque você é o pastor? Não. É porque eu dediquei a minha vida para isso que eu me tornei pastor, não o contrário. É porque eu amo isso. Então você não conseguiu jejuar, não foi por causa do teu corpo. Você não conseguiu jejuar porque você não conseguiu abrir mão do prazer. Porque no tempo que você estava fazendo jejum, vou te dar um exemplo. Você não pensava assim: eu estou precisando de fósforo. O meu corpo está precisando de potássio. O meu corpo está precisando agora de proteína. Não. Sabe o que você falava? Aquela linguicinha. Sim ou não? Coca-Cola. Isso é o que? Necessidade ou satisfação? Prazer. É pecado, pastor? É, porque isso te domina. Pega uma criança desse tamanho, põe um pouquinho de Coca-Cola para ela, na mamadeira, e dá para ela. E depois, só dá leite para ela e deixa uma garrafa de Coca-Cola do seu lado. Se ela pudesse, ela pegaria uma faca e te matava. Sim ou não? Ela vai chorar, vai debater, vai bater no seu rosto. Se ela tivesse a força de um adulto, ela pegaria uma faca e te rasgaria no meio para ter uma garrafa de Coca-Cola. Assim como um drogado mata pai e a mãe por causa de uma droga. Sabe por quê? Porque os homens procuram prazer em coisas, enquanto o seu prazer deveria estar meditar na sua lei de dia e de noite. Pastor, então você está querendo dizer que a gente não pode ter prazer de vez em quando comer aquele churrasquinho, aquela pizza, falar, que gostoso? Sim. Volta a dizer, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque o apóstolo Paulo termina falando que eu não me deixarei me dominar. Eu posso muito bem comer um churrasco na sua casa e falar, obrigado, que maravilha, me senti honrado. Mas se o dia que eu chegar na tua casa eu tiver churrasco, tiver arroz e feijão e ovo, eu estar feliz da mesma maneira. Porque não é aquela desejo de comer o churrasco que me domina. Eu estou comendo aquele momento que Deus me deu, eu estou sentindo prazer, estou feliz. Agora o problema é que quando nós não temos aquilo que nos dá prazer, a gente faz igual a criança faz.
a gente sempre quer depender daquilo que nos dá prazer. Nós nos tornamos dominados por aquilo. E a Bíblia fala que o nosso prazer tem que ser exclusivo em Deus. Sabe, quem aqui sente satisfação em Deus? Quem aqui chora, sente arrepio? Quem aqui sente? Quem aqui sente? Eu sei que todo mundo aqui sente. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que Ele não quer que você tenha essa satisfação em nenhuma outra coisa. Que o teu corpo, que o teu espírito necessite disso, dessa presença. Sabe quando você assiste aquele jogo de futebol e você arrepia e você... Chama o Rodrigo lá para citar essa parte. Não sai agora não, Isaías. Sabe quando você vê aquele jogo, o cara pá, você fala, que negócio é esse? Aquilo já está te dominando. Aí vai chegar um dia que bem no dia do jogo, que é o jogo, dá uma queda de energia na sua casa. A sua vontade, eu estou falando porque eu sou homem, cara, eu sei que eu estou falando, dá vontade de você pegar a televisão e jogar no meio da rua de raiva, porque você não quer ficar sem aquilo que te dá prazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Por que um dos vícios mais difíceis, mais do que o futebol, é a pornografia? Por que o que mais se investe no mundo hoje, você pode estudar, é sobre pornografia? Porque o vício é mais difícil que maconha, que cocaína. É o vício mais difícil de alguém ficar livre. Por quê? Porque dá prazer. Não, eu não vou ver de novo. Eu não vou me masturbar de novo. Ah não, só mais uma vez. Ai pastor, ninguém aqui faz isso. Mas por que você faz de novo, e de novo, e de novo? Porque você se tornou escravo de algo que te dá um prazer momentâneo. Enquanto o seu prazer deveria... Você não é um desequilibrado sexual. Você não é uma pessoa que não pode ver um buraco na sua frente que você quer ir. Não, o seu problema é que você descobriu o prazer momentâneo numa coisa que não é Deus. E aquele prazer você deveria sentir em Deus. Você deveria estar completo em Deus. Pastor, como é que você é homem e você não consegue ficar olhando para a mulher? Simplesmente porque Ele substituiu esse prazer na minha vida. Se eu ficar 10 dias viajando sem ter a minha esposa para ter relação sexual comigo, eu não preciso entrar na internet, ver alguma coisa e fazer o serviço por mim mesmo. Porque o sexo foi algo que Deus me deu, é maravilhoso para mim ter com a minha esposa, mas Ele não me domina. A ausência dele não me faz um homem incompleto. Você está entendendo a diferença? Você está conseguindo identificar na sua vida algumas coisas? Por que tem pessoas que falam, pastor, eu não consigo gostar, eu gosto de você, eu gosto da igreja, mas não consigo gostar de Deus, eu não consigo sentir nada na igreja, eu não consigo entender aquilo que você fala. Por quê? Porque você não entendeu ainda que você precisa abandonar as coisas que você tem prazer para você experimentar dele, como o Adriano já falou aqui. Provar nisto, diz o Senhor, não é provar Deus, apontar o dedo para ele, mas experimentar de Deus, degustar de quem Deus é, sentir o sabor de Deus. E depois que você experimentar, como ele falou para aquela mulher, quando você beber dessa água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede. O problema é que tem pessoas dentro da igreja que ainda não experimentaram dele, não acreditaram no que eu estou falando. Larga tudo, fecha a porta do teu quarto, desliga o teu celular, desliga tudo e fica um dia orando e ouvindo louvor. Eu duvido que Deus não vai te pegar. Mas você não é homem suficiente para fazer isso. Você não é mulher suficiente para fazer isso. Você não tem peito para falar, Deus, vem me pega. Alguns anos atrás, eu estava decepcionado. Há mais de 7 anos atrás. E eu achei que eu ia morrer. Eu estava decepcionado com a igreja, eu estava decepcionado com o pastor, eu estava decepcionado com Deus, com tudo. Eu estava com depressão. Eu estava passando por necessidade financeira. Meus amigos me abandonaram. Eu não podia contar os meus problemas para minha família. E eu peguei minha esposa e pedi que ela fosse visitar a mãe dela. Vai visitar sua mãe.
vai lá passar uns dias com sua mãe, faz tempo que você não vê sua mãe. E ela foi. E eu entrei no meu quarto, eu desliguei o meu celular, e eu falei assim, eu vou me matar. Eu era pastor já. E eu falei, Deus, o Senhor não existe, homens de Deus não existe, eu não quero saber mais de ministério, eu não quero mais viver. Ou o Senhor me mata, ou eu vou me matar. Eu estava decidido a me matar há 7 anos atrás, mais ou menos. Por isso eu planejei e mandei minha esposa embora. Não embora, larguei dela, pedi para que ela fosse viajar. E então eu fiquei doente, meu corpo ficou doente, e eu fiquei sem comer por mais de um dia, sem tomar banho. E eu fiquei brigando com Deus, eu vou me matar. Pensei como é que eu ia me matar, com faca, com enforcamento. Fiquei planejando como eu ia me matar. Então eu peguei o pouco de juízo que me tinha e pensei, e se eu não conhecia ainda verdadeiramente esse Deus? E se o que me apresentaram não é verdadeiramente o Deus da Bíblia? Me veio isso na minha mente, me remeteu isso. E então eu falei de forma diferente. Falei, Deus, se foi o Senhor que me escolheu no ventre da minha mãe, quando a minha mãe estava sendo batizada, e o pastor falou que eu ia ser um pastor, porque já fazia tempo que eu não escutava Deus. Se o Senhor me chamou e me escolheu, o Senhor vai falar comigo. Não vai ser um homem que vai bater na minha porta. O Senhor vai descer nesse quarto. Eu nunca contei essa história aqui na igreja. Poucas pessoas sabem. E o Senhor vai falar comigo. E a partir desse dia eu nunca mais vou olhar para trás. Nada vai me parar. Ninguém vai me impedir. Mas se tudo isso é uma mentira, o Senhor não vai falar comigo. Não vai falar comigo de hoje para amanhã. E eu vou me matar amanhã. E eu fiquei dentro do quarto trancado. Quando Deus entrou no meu quarto, quando Deus me pegou no chão, frio, dos laços da morte, e Deus falou, eu sou o Deus da Bíblia. Eu não pude ver Ele com meus olhos, mas eu pude sentir a presença dEle e ouvir audível a voz dEle. E Ele falou coisas pessoais da minha vida que eu não vou falar aqui, que são coisas entre eu e Ele. E Ele falou, eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te chamei e eu te ungi. E eu caí de joelhos e eu chorei. Eu falei, me perdoa, Senhor, porque eu quis tirar a minha vida. E eu fiquei várias horas no chão ali. Eu não sei nem quantas horas eu fiquei. Eu desacordei ali. Eu tive experiências com Deus. E daquele dia em diante eu levantei e falei, ninguém nunca mais vai me parar, porque eu tive um encontro verdadeiro com Ele. E daquele dia em diante, Deus foi falando comigo como fala alguém face a face. Eu entro no meu quarto e Deus fala para mim o que eu tenho que pregar aqui. Eu entro no meu quarto, no meu secreto, e Deus fala comigo da sua vida. Eu sei quem aqui está chateado comigo. Eu sei quem aqui está desanimado. Eu sei quem aqui não quer vir mais na igreja. Eu sei quem aqui ou que está fora do culto hoje aqui, que está sendo influenciado por demônios. Eu sei tudo, Deus me mostra tudo. Porque eu tive um encontro verdadeiro com Ele. E eu sou pastor dele. E eu estou debaixo das asas dele. Estou debaixo da voz dele, debaixo da autoridade dele. E quando você encontra com Ele, nada, nenhuma decepção, nada desse mundo pode tirar das mãos dele. E eu decidi daquele dia em diante viver para Deus. E foi um processo de Deus até eu estar aqui hoje, vivendo o melhor momento da minha vida, do meu ministério, onde eu posso pregar, arrependa-te, porque é chegado o reino de Deus a você. E se você pensa que conhece esse Deus,
e você deseja conhecer Ele nesta noite, Ele está aqui e Ele pode te tirar da situação que você está. Ele te ama. Ele entregou o Filho dele naquela cruz por você, para que você creia e não pereça. O desejo dele não é que ninguém vá para o inferno. O desejo dele não é que ninguém se pereça. O desejo dele não é que ninguém seja condenado, mas que tenham a vida eterna. Aleluia. E quando você tira os prazeres e ele se torna o único prazer para você, aí você conhece Ele. Aí você pode jejuar tranquilamente. Você pode ficar sem celular. Você pode ficar sem televisão. Você pode ter tudo e pode não ter nada ao mesmo tempo, e você está feliz porque você tem Ele. Porque ninguém pode te tirar da posição que Ele te colocou. Ontem eu estava orando, e aí me ligou uma pessoa lá do interior de São Paulo e pediu para me orar por uma criança que está tomada por feridas. E eu falei assim: a mãe dela está aí? Tá. A mãe dela não serve a Deus, então eu vou falar exatamente o que Deus mandou eu falar para ela. Coloca no Viva Voz. E eu fui falando, Deus está mandando dizer isso, no Viva Voz. Ela, amém. Ah, estou ouvindo. Aí o Espírito Santo falou para mim: ela não está com o coração aberto. Não ora ainda, porque ela não vai receber agora. Eu falei assim, parei e falei assim: por que seu coração está duro? Olha que cara louca, eu nem conheço ela. Por que seu coração está fechado para Deus? Eu vou começar tudo de novo, porque você não recebeu nada do que eu falei. Ela, falei, isso mesmo, vou começar tudo de novo. Comecei, pá. Abra a Bíblia aí, mostra isso para ela, pá. Preguei para ela pelo telefone. Aí Deus falou: agora você pode orar. Falei: agora põe a mão no seu filho, eu vou orar por ele, e o seu filho vai ser curado. E orei. E aí depois, os irmãos que saíram da casa dela me ligaram. Falaram assim: como que você sabia que ela estava daquele jeito? A gente viu lá que você estava orando no semblante dela que ela não estava recebendo. Como é que você sabia que ela estava com o coração fechado? Você não estava aqui para ver. Eu falei: eu não preciso estar aí para ver o que está acontecendo, porque eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. E quando eu estou sentado nesse lugar, eu tenho uma visão privilegiada que ninguém tem. Quando você se assenta nesse lugar, meu irmão, você enxerga aquilo que ninguém enxerga, mesmo estando longe geograficamente. E depois então que eu recomecei, falei, ele falou que ela mudou. E ela falou: nossa, agora eu entendi o que ele falou. Eu creio. E falou que as feridas dele já começaram a secar. Eu recebi um telefonema de uma jovem lá de Uberlândia. Não sei como o povo está me achando no Facebook. E ela falou: pastor, eu preciso de oração, porque eu tenho 22 anos, era saudável, de repente começou a cair meus cabelos, queda de cabelo, e comecei a perder a minha audição, e os médicos encontraram um tumor no meu ouvido, e eles falaram que isso é uma má deformação do meu corpo, que desenvolveu, e que eu vou ficar surda, com 22 anos, só que eu nunca tive esse problema. Aí depois vocês podem ver aqui, ó. Olha o ouvido dela como é que está. Aí eu falei assim: como é que está a sua vida? Deus já mostrou para mim, o problema dela é que ela está vivendo no pecado. Não, que não sei o que eu saí de casa com meu namorado, estou morando com ele. Ele está do seu lado aí? Tá no Viva Voz? Tá. Não tem problema não, é bom que ele escute. Você vai pegar suas malas hoje, vai sair daí, porque você está vivendo no adultério, na imoralidade. Eu não tenho nada contra você, filho, que está me ouvindo aí, mas ela está no pecado, e por conta disso ela está sendo vítima de demônios, e ela está doente. Você não tem idade para casar com esse rapaz, você não está preparado, você vai largar dele e vai embora para sua casa, agora. E ela começou a chorar, confessou os pecados dela, e eu orei por ela. No outro dia, ela falou que voltou a ouvir, e o ouvido dela já estava assim. Os médicos não conseguiam fazer nada por ela. Agora, por que Jesus cura? Por que Ele liberta e restaura?
para virar depois para a multidão que ele curou e que alimentou e libertou. Ele falou o quê? Se vocês quiserem me seguir daqui agora em diante, a situação vai ser assim: venham para a cruz. Não se preocupe se vocês vão ter que aborrecer algumas pessoas dentro da sua casa. Sirvam-me. Antes e agora. De um dia para o outro. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Agora, por que ele cura? Para ela continuar lá vivendo no pecado com ele? Não. Ele curou ela para provar para ela que ele tem poder e que o evangelho que eu preguei para ela é o verdadeiro. E para ela abandonar o pecado. Agora, se fosse outra igreja, ia fazer o quê? Agora você foi curado, traz uma oferta aqui. E ela ia para o inferno com o ouvido bom. Você está entendendo a desgraça desse evangelho que está sendo pregado hoje? Aí eu tenho que vir aqui para você e pregar o evangelho verdadeiro, para que você entenda tudo de uma maneira que você nunca entendeu. Era por isso que eu era um pastor e eu queria morrer. Eu queria tirar minha vida, porque eu estava vivendo uma mentira. Mas hoje eu sirvo a um Deus verdadeiro e vivo uma verdade. E nessa verdade eu estou com os meus pés. E não há ninguém nesse mundo, ninguém que poderá me tirar dela. Porque eu já estou crucificado com Cristo. Por isso, em Lucas capítulo 12, para terminar, no versículo 49, diz algo interessante que eu falei aqui. Mais 5 minutos eu vou acabar, tá? Por favor, 5 minutos. Lucas 12, 49 diz, na minha Bíblia diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tendo porém um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que ele mesmo se realize. Supondes que vim para trazer paz à terra? Quem está falando isso, irmãos? O que Jesus está falando? Eu não vim trazer paz para a terra. Por que ninguém prega isso? Isso que eu fico sem entender. Supondes que eu vim trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo que vim trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. O que Jesus está querendo dizer? Que quando ele vem trazer esse evangelho verdadeiro, e alguém decide seguir ele, essa pessoa vai incomodar a outra que não quer seguir. Sabe aquele parente seu que é religioso, que vai lá na igreja, que diz que é cristão, ou católico ou evangélico, seja qual for, mas ele não quer viver para Deus, ele não quer nascer do Espírito? Ele vai falar: você é louco, você é bitolado, essa igreja é louca, seu pastor fica falando só de arrependimento, Jesus vai voltar agora, ainda não, tem muita coisa para a gente fazer. E aí você vai trazer a palavra da verdade e vai falar: tolo, essa noite pedirão a sua alma. Jesus está voltando, eu estou crucificado com Cristo. Sabe o que vão fazer? Não vão convidar mais para você ir no aniversário, não vão ter mais prazer de convidar você para sentar na mesa e comer com eles. Vai ser 3 contra 2 numa casa de 5, ou 2 contra 3, porque vocês não vão falar mais a mesma língua. Porque embora você ame seu pai, sua mãe, seu irmão, seus parentes, não vai ter como muitas vezes vocês terem aquele prazer de estar mais junto, porque a verdade agora te marcou e você não pode mais viver uma vida dúbia, uma vida que você é mais ou menos de Deus, mais ou menos convicto do que você ouve. Você está entendendo? E você vai ser rejeitado, você vai ser rejeitada, você vai ser odiado, vão rir de você, vão caçoar de você nas suas costas. Por isso que Jesus falou: eu não vim trazer paz, eu vou trazer divisão. Porque agora aqueles que me seguir vão ter que contrariar pai e mãe, vão ter que contrariar os irmãos. Bebe uma cervejinha aqui, ó, final de ano, não tem nada a ver. Não, eu entendi que isso desagrada a Deus. Você é louco, eu sou crente também, meu pastor bebe, não tem nada a ver. Você vai ter que dividir, vai ter que separar.
Você vai tentar viver harmoniosamente com eles, seguir a paz com toda a santificação, se de forma contrária ninguém verá a Deus. Do que depender de vós, viver de uma forma harmoniosa com todos. Mas vai chegar um ponto que não dá. Vai chegar um ponto que você não vai poder ficar quieto. Vai chegar um ponto que você não vai poder deixar que o nome de Deus seja blasfemado. Vai chegar um ponto que você não vai mais sentar na rodinha do truco e vai ficar jogando truco. Vai chegar um ponto que vão fazer piadinhas que desagradam a Deus e você não vai poder mais. É legal, é. Não, você vai falar assim: gente, dá licença. Eles vão começar a falar: aquele cara é chato, aquela mulher é chata. Eles não gostam dessas coisas. E aí vão virar e vão falar para você: mas o apóstolo Paulo falou que tem que fazer de tudo para ganhar todo mundo. Aí você vai falar assim: não, querido, deixa eu te falar. O apóstolo Paulo quis dizer que ele se fez fraco para com os fracos. Sabe o que ele quis dizer? Que ele era um cidadão romano, que ele era um homem inteligentíssimo, que ele era um homem que falava no mínimo 4 línguas, 5 línguas, poliglota, inteligentíssimo. Mas para pregar o evangelho para os gentios, ele não se importava de privar dos seus direitos de romano e ser preso, ser açoitado, ser humilhado. Era isso que ele estava querendo dizer, que ele abriu mão dos direitos dele de socialite para viver no cárcere com os prisioneiros. Ele não se fazia do seu direito de romano para que ele fosse poupado, mas antes ele se arriscava ao ponto até mesmo de ser preso para pregar o evangelho a qualquer um que estivesse diante dele. Ele não estava querendo dizer que o mundo tinha que entrar na igreja, que ele tinha que se fazer de bobo da corte para agradar os outros, ou que ele tinha que beber para agradar quem bebe, ou que ele tinha que jogar para agradar quem joga, ou que ele tinha que trazer o padrão do mundo para dentro da igreja, dança, com luzes, com fumaça, com funk, com reggae. Mas ele estava querendo dizer que ele estava crucificado com Cristo a ponto de abrir mão dos seus direitos para pregar o evangelho. Por favor, não deturpem a palavra, não prostituem a palavra. Ao ponto de um cidadão romano, quando era açoitado, ele tinha um direito de indenização quando ele tinha mais de 40 açoites, porque ele não tinha condições de trabalhar com mais de 40 açoites. Levava um tempo para se recuperar, então ele podia ser indenizado se ele fosse cidadão romano. Por quê? Porque o cidadão romano ele tinha um direito maior, porque a Roma governava o mundo. Era como se fosse um cidadão americano, um país de primeiro mundo. Então quando eles queriam açoitar a carne de Paulo, além de açoitar a carne, queriam açoitar a moral dele. Ah, quantos açoites dá nele? Ah, dá 40 menos uma, dá 39. Além do açoite na pele, dava o açoite moral, porque ele sabia que se ele tomasse 40, ele por ser cidadão romano, ele tinha direito a uma indenização. Então havia um sarcasmo além da punição, mas ele se privava disso, se fazia fraco, embora tendo um direito de primeiro mundo, para pregar para aqueles que foram distantes e rejeitados no mundo. Quem está entendendo? Então você toma uma decisão de ser como Cristo, de ser um divisor de águas onde você passar. Uma pessoa que divide opiniões, uma pessoa que não aceita mais conversa fiada para o seu lado, uma pessoa que quando vem com uma conversa fiada, Jesus fala para Pedro assim: ó, arreta de mim, Satanás, porque o que você está falando não cogita das coisas de Deus. Você já imaginou que Jesus falou isso para um homem? Sai de perto de mim que você está endemoniado, que você está falando de coisas que não cogita de Deus. Eu não quero gente assim perto de mim. E nós somos muitas vezes tolerantes a certas coisas que desagradam a Deus, mas somos intolerantes quando o nosso direito está sendo colocado à prova. Nós estamos fazendo o contrário do que Paulo fez. Então nós estamos aqui nesta noite para sair daqui. E eu não sei se de hoje até domingo Jesus volta. Se ele não voltar, semana que vem eu vou pregar do mesmo jeito como se ele estivesse voltando. Sempre como se ele estivesse voltando. É que nós saímos daqui com uma mentalidade, que nós possamos sair daqui com essa identidade, que nós possamos nascer de novo do Espírito, e nós possamos falar: Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Senhor, eu quero ser um filho fiel. Senhor, eu estou disposto a contrariar pessoas para não desagradar mais o Senhor. E dentro da tua casa você não vai permitir que entre bebida,
Dentro da tua casa você não vai permitir que entre cigarro. Posso ouvir amém? Dentro da sua casa você não vai permitir que entre músicas que desagradam a Deus. Dentro da sua casa você não vai permitir que na sua televisão apareça coisas que desagradam a Deus. Dentro da sua casa você não vai permitir que o namoradinho durma com a namoradinha no mesmo quarto. Posso ouvir amém? Dentro da sua casa você não vai permitir passar coisas no seu computador, na televisão, que são imorais e desagradam a Deus. Porque tudo que você tem é consagrado para Deus. Toda a sua vida foi crucificada para Deus. E a maior renúncia que nós podemos ter não é pegar a televisão e jogar fora, não é pegar o celular e jogar fora, mas ter controle sobre eles. E ter controle ao ponto de falar para as pessoas: eu não gosto que faça isso na minha casa, porque isso desagrada a Deus. Essa é a maior renúncia que nós precisamos ter hoje. De não sermos omissos, de não sermos relapsos, mas de sermos firmes. Como eu estou pregando um evangelho verdadeiro e firme. Talvez se eu estivesse fazendo a campanha não sei do que, essa igreja estava cheia hoje. Cheia de pessoas que também iriam encher o inferno. Porque elas acham que precisam de um amuleto para agradar a Deus. Para abrir algo da parte de Deus para elas espiritualmente. Mas a Bíblia fala que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo que nós precisarmos Ele vai nos dar. A cura do câncer Ele vai dar. Amém? Fala um amém mais forte. O sustento para minha casa e para meus filhos e para minha esposa Ele vai dar. A roupa que eu visto Ele vai dar. Essa calça eu ganhei, esse sapato eu ganhei, essa camisa eu ganhei, a roupa íntima eu ganhei, esse relógio eu ganhei, essa Bíblia eu ganhei, esse celular eu ganhei, essa caneta eu ganhei. Tudo que eu preciso Ele me deu. Ele vai te dar, se você buscar Ele em primeiro lugar. E você não vai precisar correr atrás das coisas, mas os milagres vão correr atrás de você. Você não vai precisar correr atrás de clientes se você parar de ficar gastando tanto tempo no seu trabalho e tirar um tempo para orar. Se você não deixar de faltar culto porque você tem um trabalho que não conseguiu terminar, mas você ir para o culto porque em primeiro lugar você quer buscar a Deus. E então, na hora que você sair do culto, vão ligar para você que estava desempregado, e vão ligar 1, 2, 3 serviços ao ponto de você escolher qual você quer. Vão correr atrás de você e falar assim: eu quero que você faça esse serviço para mim. Por favor, faça esse serviço para mim. Quando você entender que você precisa estar em primeiro lugar na casa de Deus, que você precisa não se preocupar: o culto hoje vai acabar 10 horas, amanhã eu trabalho. Mas se tivesse um jogo de futebol que acabava 11h30 da noite, todo mundo ficava até 11h30 da noite assistindo, e no outro dia ia trabalhar. Se tivesse o filme que você quer assistir, ou se tivesse a festa, você iria, e no outro dia trabalharia. Mas porque você está aqui? Que absurdo, hoje é quinta-feira, que absurdo, o culto vai acabar 10 horas. Isso é um absurdo, é inadmissível isso. Prova muito do seu coração. Prova muito que você está rejeitando a Deus. Quantos estão entendendo? Então nós vamos orar agora com autoridade. Vai se curvar sua cabeça comigo. E você vai dizer: Senhor, eu necessito. Eu vou voltar no início da mensagem agora. É necessário que eu nasça de novo. Esquece o quantos anos que você tem de crente. Há 7 anos atrás, quando eu estava querendo tirar minha vida, eu entendi que era necessário que eu pegasse o meu orgulho, todas as igrejas que eu já abri, todos os lugares que eu já preguei, todos os elogios que eu já ganhei, toda a recompensa de homem que eu já ganhei, e virar para mim e dizer: é necessário que eu nasça de novo. É necessário que eu nasça de novo, Senhor, senão eu vou morrer hoje. Senão hoje não dá mais, eu não suporto mais viver dessa forma. É necessário que você hoje, independente da tua mulher, se ela não vai gostar, se o teu filho não vai gostar, se o seu marido não vai aceitar, se o fulano de tal não vai compreender, dizer: eu necessito nascer de novo. E nesse caminho não terá volta. Dependendo do meu marido, independente da minha mulher, independente dos meus filhos, independente do meu emprego, independente do pai, da mãe, eu vou até o fim.
Você precisa decidir por você. Hoje, você não pode mais usar as pessoas como desculpa. Você não pode mais usar as decepções como desculpa, porque elas não servirão para te absolver no dia do juízo de Deus. Mas você precisa decidir nascer de novo hoje, do Espírito de Deus, dizendo: eu me arrependo. Eu me arrependo dos prazeres transitórios que eu tenho tido. Eu me arrependo do pecado de imoralidade sexual. Eu me arrependo da mentira. Eu me arrependo da fofoca. Eu me arrependo da blasfêmia. Eu me arrependo do orgulho. Eu me arrependo do pecado sexual. Eu me arrependo da pornografia. Eu me arrependo do adultério. Eu me arrependo das drogas. Eu me arrependo. E se você quiser tomar essa decisão hoje, de nascer de novo, se humilhe e fala: Senhor, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida. Hoje, se você quiser fazer essa oração ajoelhado, com a mão no coração, mas toma essa decisão hoje, de entregar a sua vida para Jesus Cristo. Você que ainda tem prazer no pecado, e você não aguenta mais viver sujo, você não suporta o cheiro do pecado impregnado no teu corpo, se humilhe hoje e diga: eu me humilho hoje, eu me curvo diante do Senhor hoje. Gere em mim um coração arrependido. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ele te recebe como filha, como filho amado. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Diga a Ele: quero voltar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos
e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao... Vou ver as primeiras. Abre teu coração e diga: eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Recebe, Senhor, nossa confissão. Recebe a nossa carta de perdão e a nossa carta de abolição do pecado. Nós queremos viver para Ti. Totalmente para Ti. Porque a palavra de Deus nos diz. Eu queria que você se colocasse em pé, por favor. Romanos, a Karina vai colocar para mim, por favor, Romanos. Capítulo 6, versículo 1 e 2. Nós vamos encerrar agora. Não converse, não saia daqui ainda, por favor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça se abunde, se cresça mais ainda? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não podemos dizer que Deus é amor como justificativa de que nós devemos continuar pecando. Não, você está em pecado, mas Deus é amor, Ele vai cuidar de você. Deus é amor, Ele entregou o seu Filho para que você morra juntamente com Cristo na cruz, e morra para o pecado e não viva mais no pecado, para que não venha abusar da graça. Amém? Que essa palavra entre no teu coração.